vamos continuar com o assunto do rebatismo. Então, ficou claro que isso não era a ideia do Franciscão, mesmo porque o que os irmãos têm que ter ideia é o seguinte: a revelação que foi dada ao irmão Luiz Franciscão é de um batismo que já existia. Ele não criou uma fórmula de batismo nova, ele procurou um grupo que batizava por imersão e ele se submeteu a um batismo que já existia. O irmão Luiz Franciscão, Deus não revelou para ele uma fórmula batismal, nem algo novo que não existia na época, tá? Então, que isso fica muito claro. Essa revelação de uma diferença, de uma fórmula nova, ela não veio não veio do irmão Luiz Francisco. Isso não existiu, isso foi um upgrade, né, uma mudança promovida pelos próprios irmãos do Brasil, que a partir disso começaram a instituir o batismo mais correto pelo mundo, né, digamos assim. Isso, foi isso aí, irmão, ela é introduzida aqui no Brasil em 61, na Convenção de 61, ela é formalizada na Convenção de 62 com a mudança do artigo de fé do batismo. Se você pega os inários antigos, se você pega os estatutos antigos, pega os artigos de fé antigos, tá lá que eles creem no batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você pega o artigo de fé de 62, tá lá que eles creem no batismo em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vamos fazer um comentário aqui. Quem é o Filho na pessoa da Trindade? Quando você está falando em Trindade, quem é o Filho? Jesus. Você consegue me responder essa pergunta? Fácil? Só pode ser Jesus, né? E para ele, será que é Jesus? Por que eles falam o nome de Jesus duas vezes? Visto que se eu estou falando da Trindade, dentro da Trindade eu estou me referindo ao Pai Celestial. Quando eu estou falando do Filho ali, eu estou me referindo a Jesus Cristo. E o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo. Então, por que eu vou batizar em nome de 4 pessoas, então? Faça as contas aí comigo. Irmão, em nome de Jesus Cristo eu te batizo. Uma pessoa. Em nome do Pai, 2 pessoas. Em nome do Filho, 3 pessoas. E do Espírito Santo, 4 pessoas. Aí, irmãos da CCB, quem é o Filho? Estão falando de Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem é Jesus? Quem é o Filho? Não é Jesus? Para que repetir 2 vezes? Uma vez que o serviço aberto, abre-se o trabalho de culto, abre-se o batismo, abre-se em nome do Senhor Jesus. Tudo que está sendo feito ali naquele serviço está sobre a ordem, está sobre o nome do Senhor Jesus. Ah, porque tudo tem que fazer em nome do Senhor Jesus. Mas nem tudo fazemos. Por quê? Vamos dar glória a Deus em nome do Senhor Jesus? É assim que eles fazem? Não é. Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Amém. Vamos levantar em nome do Senhor Jesus? Amém. Não é. Não é cada palavra você faz em nome do Senhor Jesus. Porque a Bíblia fala que nós temos que fazer tudo em nome do Senhor Jesus, lógico. Só que uma vez que o serviço aberto em nome do Senhor Jesus, tudo que está sendo feito ali está na ordem dele. Vamos ser coerentes? Que tudo que está sendo ali está na ordem dele. Então, para nós não cair no erro de você batizar em 4 pessoas, o mais correto, o mais sucinto seria, irmão, por mandamento do Senhor Jesus, por ordem do Senhor Jesus, ou senão, como o próprio Francisco fazia, irmão, ao pedido do Senhor Jesus, te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma coisa mais sucinta. Porque você não está tirando a autoridade de Cristo, você está colocando Cristo na frente, mas você não está batizando em nome de 4. Então, qual foi o mandamento? Porque Cristo ressuscitado, ele já está ressuscitado, ele se apresenta aos apóstolos e ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide por todo mundo, ensinai as nações a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a ordem que Cristo dá, que Jesus dá. Agora, nós vamos ser mais que Jesus? Nós vamos passar pela ordem que o próprio Cristo deu? Se era para batizar somente em nome do Senhor Jesus, o próprio Cristo, ele já tinha ressuscitado. Ele com todo o poder e glória na mão ali que ele falou, que era lhe dado todo o poder no céu e na terra. Então, agora idem, fazeis discípulo, ensinai as nações a batizar. Foi um pedido que ele deu. Foi uma ordenança que ele deu. Agora, nós vamos levantar contra a ordem que o próprio Cristo deu. Agora, lá na frente, nós vamos pegar e ver que Pedro, né? Pedro fala que cada um de vocês se arrependa
e seja batizado em nome do Senhor Jesus. Mas aquilo ali que ele quer dizer que os judeus tinham matado Cristo, que os judeus precisavam se converter, que os judeus precisavam reconhecer Cristo como Salvador e sobre a autoridade de Cristo ser batizado. Mas não que Pedro ali está dando agora uma nova forma batismal. Pedro jamais passaria por cima da ordenança de Cristo. Mas sim, ele estava ensinando ali que sobre a ordem, sobre Cristo, então, eles fossem batizados. Mas não que ali seja uma nova forma batismal. Não existe uma nova forma batismal, vista que os próprios apóstolos foram batizados dessa forma. E por que não tem na Bíblia que os apóstolos foram rebatizados? Os apóstolos de Cristo. Porque tem lá uma parte que fala sobre alguns seguidores de João Batista que foi rebatizado. Tudo bem, concordo, isso ali está ali. Só que vamos levar em conta, João Batista não mencionava a palavra quando ele batizava pelo batismo de arrependimento. Mesmo assim, Cristo não anulou o batismo de João Batista. Que alguém quer falar por aí que o batismo de outras igrejas evangélicas é o batismo de João Batista. Não sei de onde ele tira esse fundamento. Eu gostaria que os irmãos me mostrassem na Bíblia qual eram as palavras que João Batista falava. Até onde eu sei, João Batista batizava com o batismo de arrependimento, mas não se falava a palavra, não tem relatado nas Escrituras. Porque Cristo, quando ele dá ensinamento de batizar em nome da Trindade, ele já estava ressuscitado. Então, já estava feita a nova aliança. Ele já tinha vertido o sangue dele no Calvário. Agora, vamos passar por cima da ordem que o próprio Cristo deu? Agora, tudo bem. Eles recebem uma revelação, suposta revelação, que o batismo está errado. Agora nós temos que batizar nessa nova forma. Coitadinho do Francisco, não vai se salvar, pois ele batizou de uma forma errada, segundo a versão deles. Agora, eles passam a ensinar esse novo batismo, e por que eles, então, não se rebatizaram? Eles deveriam ser rebatizados, visto que estava errado, visto que é uma coisa que eles achavam que era errado, que não era certo, por que eles não rebatizaram? Ele toda a irmandade para trás, né? Tinha que batizar todo mundo, fazer outro batismo e batizar todo mundo de novo. Antes de 1961, o povo da cristã, eu acredito que não vai entrar no céu. É um batismo inválido, segundo o que eles falam. Não é eu que estou falando, mas é o que eles ensinam nas igrejas. Que o batismo da Assembleia de Deus, que o batismo da Batista não tem valor porque não é batizado em nome do Senhor Jesus. Beleza, mas e o deles antes de 61, que era da mesma fórmula? Como é que fica? Eles ficam com essa história de uma nova luz, Deus deu uma nova luz. Primeiro que a palavra de Deus ela não se contradiz, né, irmão Itamar? E se a pessoa está com dificuldade ali no ensino de Paulo ou de Pedro, ele olha pelas palavras de Jesus e o discípulo se submete ao mestre, e aí você vai ver, né, que não tem harmonia, né? Não tem contradição. Tem harmonia no ensino das Sagradas Escrituras. Nesse livro aqui, essa série de 1928, aqui você vai encontrar a forma antiga que eles faziam o batismo. Só para o povo ver o livro, que eu aumentei sua tela. Voltou, né? Esse livro aí, ele mostra. Esse livro aqui, eles são 5 livros. Então, aqui, ele vai mostrar para você de 1928 até a atualidade. Por que 28? Porque ela se torna a instituição em 28, ela adota o nome de Congregação Cristã do Brasil em 28. Então, ela está registrada, ela publicou, então são documentos por elas mesmas. Então, aqui você vai encontrar quem foram os primeiros presidentes, quem dirigiu a Convenção de 36, quem atendeu a Convenção a reunião de 48, quem em cada período atendeu a reunião. E aí você vai ver que, de fato, o Franciscão ele era apenas um fantoche, apenas era uma alegoria. Ele estava presente, mas a participação dele nas reuniões quase que era nula. Ele estava aqui congregado com os irmãos, ele amava os irmãos, ele estava aqui com os irmãos. Mas a lei brasileira, ela tange com o estrangeiro, ela não pode abrir uma assembleia de uma igreja. Ele tem que se fazer
se ele se tornasse brasileiro, aí ele conseguiria presidir uma convenção, ele teria esse direito. Então, se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver. O Daniel Berg e o Gunnar Vink, fundadores da Assembleia de Deus. Interessante que a Assembleia de Deus, quando começou, também não era Assembleia de Deus. Ela se chamava a Missão da Fé Apostólica. Quando ela se torna Assembleia de Deus, foi no ano de 1918. Porém, o Gunnar Vink com o Daniel Berg, ele ser naturalizado brasileiro, e aí sim, eles, além de ser missionários, de fato eles são fundadores, porque eles não largaram simplesmente a igreja na mão de qualquer pessoa. Eles estavam aqui fazendo o trabalho, eles registraram a ata constitutiva da igreja, eles registraram a ata da fundação da igreja. Já a figura do Franciscon, ele cai só como missionário, ele vem, ele introduz aqui muitas coisas, ele fala muitas coisas boas, ele, até a sua morte, ele tem comunhão com os irmãos, ele tem uma ligação muito forte com a igreja brasileira. Isso aí é inegável, e alguém até fala que ele foi embora e nunca mais ligou para a igreja brasileira. É uma inverdade, ele se manteve ligado até a morte. Só que as coisas acontecem a ocorrer aqui na década de 60, muitas mudanças. Ele já não estava sabendo o que estava acontecendo aqui no Brasil. Então, as coisas aqui aconteceu sem ele saber. Muitas coisas aqui, as irmãs foram retiradas da orquestra, ele nem teve ciência disso. As irmãs pararam de atender os cultos de jovens aqui, ele nem teve ciência disso. Então, se você pega o livreto da Convenção de 36 original, lá diz que as irmãs atendiam culto. Pega o livreto da Convenção original, é uma coisa que saiu em ata, é uma coisa que foi registrada. Como é que agora eles arrancam uma parte que está lá no original e deixam faltando? Quer dizer, é um documento falsificado. Eles falsificaram vários documentos hoje na atualidade, que se você for ver os documentos originais, não conferem com os originais. Eles deturparam a história. Bom, eles têm o direito, eles podem fazer, mudar, acontecer, isso daí não quero questionar. Só que uma vez que ele muda um documento que é publicado, que foi publicado até mesmo no Diário Oficial da União e do Estado de São Paulo, eles deveriam ter ciência que ia mostrar as diferenças. Agora, eu acho que eles nunca contavam com o advento da internet. Eles achavam que eles eram obrigados a publicar esses eventos, mas jamais eles imaginaram que isso aí ia vir a público. Então, é interessante. Interessante porque até tempos atrás esses documentos eram tudo escondido, era camuflado. Nem os próprios anciões têm acesso à documentação que está nesse livro aqui. Nem os próprios anciões. Eles têm choque, tanto o cooperador quanto o ancião, quando lê essa série, entra em choque. Pera lá, como é que foi mudada a Convenção 36? Eles falam que nunca foi. Mas quando eles vê o documento original, eles ficam pasmos. Então é bastante complicado. Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais claros.